Ô, Dene, aproveitando aqui o Guidete, mandar um abraço pra ele, mas é um ponto muito importante, tá? Porque as pessoas perguntam assim, né, onde você estudou, no Helios, no Helena, mas o ensino médio pra você foi muito importante, né? Você conseguiu conciliar o ensino médio com o ensino técnico. Conta um pouquinho dessa história. Tá, bom, depois da quarta série eu fui pro Dom José. O Dom José, Também. ele era o grande desejo da molecada, Nossa, né? cara, ali na Presidente Então, Kennedy. eu lembro que descia até um pedaço a pé com a turma, todo mundo ficava no Dom José, eu ia pro Helena. Aí, na quinta série, pai, transfere pra lá, transferiu. Quinta série é que eu mais gosto. Fez 10 vezes a quinta série. Eu só parei na quinta série. Ele parou lá. Eu parei na quinta série. Cara, aí... Olha que da hora, aí, cara. Olha só, olha. Aí eu fiz, até a oitava lá. Daí, naquela época, tava surgindo... era um lance legal, que era o colégio técnico, né? Então, Sim. antes da faculdade, ele vinha esse curso, você fazia o segundo grau e fazia um curso técnico junto. E a FIEC, Nossa, puta de uma escola até hoje, né? meu, era o pô. desejo Ela era ali, antigamente, do JC ali. do lado do JC. E, cara, é o seguinte, eu nunca fui um cara bom de escola, né? Porra, mas ficava desenhando na aula de desenho técnico? Não, cara, é assim, ó, eu passava com 6,5. Eu só tirava 10 de educação física e educação artística, só, mais nada. E aí, cara, pai, a FIEC, isso, aquilo. E aí meu pai fez um esforço muito grande e eu fiz a FIEC integral durante o dia. Que o mais certo ali, já com meus, 14 anos, era trabalhar e fazer a escola à noite, como muitos faziam. Mas meu pai fez uma força e aí eu consegui fazer a FIEC durante o dia. Aí eu prestei processamento de dados, cara, administração, segunda opção. E depois tinha uma repescagem. Eu não passei no vestibulinho, nenhuma dessas duas aí. Mas aí tem uma repescagem que era o técnico mecânico. Mas, Dene, como assim você vai optar por duas coisas nada a ver? Técnico mecânico cuida de máquinas, indústria. Se fosse uma mecânica automotiva, você não tem a dúvida que ia ser a primeira opção. Mas não era isso. Mas, cara, no final foi muito legal, muito bom. Porque quando acabou a FIEC, eu fui para um estágio. Fiz um ano de estágio e tal, e aí surgiu uma oportunidade de eu entrar na General Motors no campo de provas, que até tinha uma foto ali atrás com a galera do campo de provas. Então, ou seja, de uma certa forma, ele abriu uma porta, lá tem o pessoal da GM ali isso daí é uma foto, aconteceu uma premiação, quando você atingia lá algumas quilometragens, né, 300 mil quilômetros, 500 mil quilômetros, em teste rodado, você recebia ali uma premiação. Explica pra todo mundo aqui, o que você fazia lá na General Motors, Bom, né? em 16 de setembro, FIEC. Aí eu fiz um estágio numa empresa aqui em Indaiatuba, e naquela época também tinha um lance assim, a cada ano, as empresas renovavam o estágio, elas raramente efetivavam a pessoa. Elas pegavam o cara do ano seguinte, que precisava de um estágio, e dispensava a galera que naquele ano era um business para eles. Lógico. E naquela época a GM estava contratando muitos motoristas temporários. O campo de provas estava numa ascensão e contratando motoristas temporários. Então daí eu me candidatei e eu consegui entrar. 16 de setembro de 1996. No dia 3 de dezembro de 96 encerrava o contrato. Ou seja, eu tinha 2 meses e um quebrado ali para trabalhar. Esse contrato, para algumas pessoas, tinha começado há 2 anos atrás já. E ficou aquela expectativa. Cara, quem fica, quem vai? Eu falei, não quero nem saber. Eu pedi a conta de onde eu estava e falei, quando eu fui na incerteza, mas eu falei, eu não vou deixar passar. Aí, dado 3 de dezembro, escolheram lá os deméritos, né? E efetivaram, e ali começou minha trajetória como motorista mecânico de teste, ou piloto de teste, que nem a turma falava por aí. Piloto de teste. Evandrinho. Evandro. E foi um grande sonho pra mim. Olha. Porque assim, eu quando era menino, eu tinha uns 12 anos, 14 anos, eu sabia que existia o campo de provas. Eu via as matérias Autosport de revista que filmavam os carros lá. E na rua de trás de casa, irmão do amigo meu, que ele é mais velho, ele já era motorista de teste lá. E aquele cara vinha com Monza SR, Monza SLE. Pô, Cara, ele parava o carro na frente da casa dele, eu dava 10 voltas em volta do carro, pra ver o carro e tal. E, nossa, um dia eu vou trabalhar lá, um dia eu vou trabalhar lá. Então, foi um grande sonho realizado. Você fala, Dene, até hoje, assim, 5 sonhos. Trabalhar no campo de provas da General Motors. Sou muito, muito grato. Daí foram 10 anos como motorista mecânico de teste.
mais de 1 milhão de quilômetros em teste. Trabalhava nos 3 turnos, 3 meses das 7 às 5, 2 meses das 5 às 2 da manhã e 1 mês das 11 da noite às 7 da manhã. Fechava um ciclo, entendeu? De turnos que você fazia. E ali foi tudo, cara. Desde um Celtinha até caminhão. Eu tenho uma pergunta sobre o campo de teste. Vamos lá. Se é uma lenda urbana ou não. Se eu souber, né? Que diz que é uma reta infinita. Ele tenta causar uma reta infinita. É isso? É, lá tem uma pista circular Isso. que ela tem, se não fala a memória, 4 km e 300 metros. E, na verdade, ela tem 3 faixas. A Isso. primeira tem 15% de inclinação, a segunda tem 30% e a última louco. 60%. Olha que louco. Por que fala que é uma reta infinita? Cara, é igual você abrir uma máquina de lavar roupa lá e quando ela tá girando forte lá, o tecido fica virando encostado na Isso aí. parede. Então, até 160 km por hora, sem influência de vento nenhum, na última faixa, o carro estabilizava, você podia tirar a mão do volante, Era isso. entendeu? Então, assim, Que foi que o pessoal abaixava o banco e falou assim, vai, 160, pronto, e vai, vamos ver. Cara, baixar o banco era mais ou menos, os né? caras não dizem que tinha os caras que falaram, vamos testar, ver isso aqui. Mas Cara, e ficava ela, mesmo. ela funcionava dessa forma que eu te falei, né? Como se fosse você pegasse ali, sem nenhuma influência de 160. na faixa de 150, 160 ali, o carro permaneceria, né, naquela inclinação e fazendo as voltas, entendeu? Então, assim, e ali ela dava também uma certa estabilidade para você fazer testes até 220, 240, aí ele já começava a vencer a força centrífuga, entendeu? Naquela época, 240 era Cara, uma velocidade... Era meu, surreal. Pô. Tenta imaginar um garotão de 19 anos, Marçal. Pô, tava curtindo, Aquela época né, lá, cara? que a gente ia na Pepsi, chegava lá, cara, que você imaginava ali. Uniformizado, assim, Cara, né, cara, eu tinha um puta de um orgulho, engenharia de veículos, um crachazão, as camisetas Pô. azulzinhas ali, ó. Sim. Pô, Daí- Você vai na Disney, lá no Epcot, lá, tem o Crash Test. Aham. E tem lá em Dayatuba, a pista da GM. É isso tudo aí. lá, moleque. É que o campo de Pô. provas da GM, ele era o terceiro mais desenvolvido, mais Olha preparado isso, campo pô. de provas do mundo. Por isso mesmo o Mary trabalhar lá, todo mundo meu. mano. Era um negócio, era isso mesmo. Cara, pô. era um lance surreal. E Pô. pra mim, era assim, meu dia era bem leve, porque eu me divertia muito. Você tem procedimento, as pessoas acham que você vai pegar um carro e vai meter o pau nele pra quebrar tudo. Não. Você tinha um procedimento, o carro era instrumentado, então você tinha ciclos pra fazer nas pistas, as voltas, e aquilo solicitava o carro numa proporção de teste, né, que ia dar um resultado. Porém, o carro era instrumentado, ou seja, passou da velocidade, ele era rastreado por uma centralzinha lá. tudo monitorado, Eu né? parei, cara, por exemplo, para ir no banheiro. Era mais ou menos assim, tinha que colocar no relatório. Parada para ir ao banheiro, né? Bater um piriri, tive que ir lá, É isso pá, aí, não tem problema. dar um tempinho. À noite, quando a gente rodava no terceiro turno, batia sono. A ordem era, né? A instrução era, para o carro. Não vá, porque à noite acontecia alguns acidentes. Pô, pegava o carro. Eu ia te perguntar. Acontecia. Assim, volta e meia acontecia, às vezes alguma coisa. Cara, nunca morreu ninguém. Tá. Mas uma pancada era mais ou menos. Então, assim, Lógico. sono. Cara, colocava na ficha, ó, dormir 50 minutos. Entendeu? Não, pô. Mas lógico. Eu tô com sono na pista, Porque, eu paro porque também na no hora posto. que o carro fosse lá pra centralzinha, ia aparecer lá uma parada. Isso tudo internamente lá. Tudo internamente. Então Olha. a gente fazia o trabalho lá dentro, saía, rodava os testes de acordo com o procedimento daquele carro. E, cara, a meta era 330 km por dia, perso. Se não acontecesse nada com o carro, trocar pneu, quebrar e tal. E assim foi por 10 anos, cara. Cara, 10 anos, 330 quilômetros. Que Meu Deus do acumulou céu. 1 milhão e 100 mil, alguma Eu coisa vou assim. falar uma coisa pra você. Você tá rodado, hein, meu? Tô, cara. Você tá rodado? Você tá rodado, hein, meu? É.